Vamos lá então, continuando o estudo do som, lembrando que o som é uma energia que se propaga pelo espaço, agora, na metade aqui do nosso percurso, no quinto vídeo, falando sobre o que é a ideia de volume do som. A intensidade do som é objetiva e é medida por instrumentos. O volume, por outro lado, é uma sensação fisiológica percebida pelo nosso cérebro. Aqui é interessante dizer que intensidade do som é objetiva, isso significa que não depende da interpretação do ouvinte, ok? Então, a intensidade do som não é subjetiva, não depende do ouvinte. Por isso que quando ela é medida por instrumento, a gente vai ter sempre valores bem definidos dessa intensidade sonora. Pois bem, a intensidade de um som é proporcional, ou seja, quando ela cresce, a outra grandeza cresce também. A intensidade é proporcional ao quadrado da amplitude de uma onda. Lembra que amplitude é um conceito que está relacionado com a altura, a distância da curva da onda. Então a gente tem uma crista e um vale. O tamanho da crista e o tamanho do vale, a gente vai se referir a uma distância chamada amplitude. Então, a intensidade desse som é proporcional ao quadrado da amplitude. Então, intensidade aumenta quando a amplitude aumenta. Intensidade diminui quando a amplitude diminui. Mas essa proporcionalidade é elevada ao quadrado, ok? Então, intensidade é proporcional ao quadrado da amplitude. I til A ao quadrado. No entanto, a sonoridade difere para pessoas diferentes. Lembra que lá no primeiro vídeo eu havia dito de que quando a pessoa envelhece, ela deixa de ouvir certas frequências porque a membrana do tímpano ela vai ficando mais enrijecida? É sobre isso. Embora esteja relacionada à intensidade do som. A unidade de intensidade do som é o decibel, símbolo dB, tá? Decibel relacionado aqui também a sobrenome de cientista, como quase todas as unidades no estudo da física, ok? Em homenagem ao Alexander Graham Bell, inventor do telefone. Então a gente tem aqui essa situação. O alto-falante vibra em um ritmo determinado pelo sinal elétrico que chega, tá? Isso aqui pode ser as zonas de compressão e rarefação aí da sua música preferida. O som gera vibrações semelhantes lá no microfone. Então aqui a gente tem um instrumento que vai captar essa onda sonora feita por compressões e rarefações. Esse microfone aqui ele é semelhante ao tímpano aí na sua cabeça, ok? Esse tímpano ele está ligado com nervos aí ao seu cérebro e lá no seu cérebro esse tímpano que captou essa onda sonora vai transformar essas zonas de compressão e de rarefação em um sinal que o seu cérebro vai interpretar, ok? Então vai ter uma amplitude, que é a distância entre o ponto médio e o pico, o ponto médio e o vale, né? Então tem aqui retomando o conceito de amplitude. E tem o período que é o tempo que se leva para produzir dois elementos consecutivos da onda, ou seja, a distância entre dois vales ou entre duas cristas é o período da onda. Então, o que o osciloscópio, que é esse aparelhinho aqui, ele está fazendo, é exatamente o que o seu cérebro faz enquanto está me ouvindo, beleza? É isso. Vamos lá, começando do zero no limiar da audição normal. Um aumento de 10 decibéis significa que a intensidade do som aumenta em um fator de 10. Guarda essa informação porque ela é importante. Reforçando. Começando do zero, no limiar da audição humana, ou seja, sem sinal sonoro, ok? Silêncio absoluto.
Um aumento de 10 decibel significa que a intensidade do som aumentou de um fator de 10, beleza? Lembra que intensidade é um fator que não é subjetivo, ele é objetivo. Então, aumentou 10 decibel, a intensidade aumenta no fator de 10. Um som de 10 decibel é 10 vezes mais intenso do que 0 decibel, ou seja, a gente está comparando decibel com decibel. 10 é maior do que 0. Super tranquilo. Continuando. 20 decibel não é o dobro, mas 10 vezes mais intensos do que o 10 decibel, ou seja, 100 vezes mais intenso que o limiar da audição. Então, ao passar de 10 para 20, eu quero que você lembre daquele fator da amplitude ao quadrado. De 10 para 20, a gente não teve um aumento de 10, porque o decibel, pessoal, ele é medido em uma escala logarítmica. E nessa escala logarítmica, a gente vai precisar daquela interpretação da intensidade ser proporcional à amplitude ao quadrado. Então, ao aumentar de 10 para 20, o aumento ele foi de 10 elevado ao quadrado, ou seja, o som aumentou a intensidade em 100 vezes. Um som de 60 decibel é 100 vezes mais intenso do que um som de 40 decibel. Fechou? Então a gente poderia estabelecer aqui relações de proporcionalidades entre diferentes intensidades sonoras medidas em decibel. Tranquilo? Aqui tem uma tabelinha com diversas fontes sonoras emitindo diferentes níveis sonoros na escala decibel. Começando pelo mais alto, que é um som de uma turbina a jato quando você está a 30 metros dela. Então, o som dessa turbina de um jato, 140 decibel. Isso é absurdamente alto para os nossos tímpanos, ok? Podendo produzir aqui danos permanentes. O nosso limiar da dor para a audição, ou seja, quando o nosso tímpano ele vai aí literalmente começar a sangrar, né? Um show de rock muito alto, 115 decibel, som do trem na subestação aproximando, tá bom? Enfim, som de algum tipo de fábrica emitindo um som muito alto, som de um congestionamento com muita buzina, muito motor de carro funcionando, o som da nossa fala normal numa biblioteca, enfim. Um assovio numa sala fechada, o som da respiração, é isso. Bom, vamos lá. O dano auditivo ele começa a ser causado a partir de 85 decibéis e o estrago depende do tempo de exposição e das características da frequência do som. Um único estouro de som que pode gerar vibrações fortes o suficiente para destruir o órgão de Kurt, o órgão receptor do ouvido interno aí desse nosso aparelho auditivo, né? Ruídos menos intensos, mas ainda graves, podem atrapalhar os processos celulares do órgão e causar uma degradação com o tempo. E as células desse nosso aparelho auditivo, elas não se regeneram. Então, todo dano à audição, ele é permanente. Não tem cirurgia, não tem como implantar novas células, pelo menos até no estágio atual da nossa medicina. Então, dano à visão, que também nós vamos comentar nos nossos slides sobre ótica futuramente, e danos à audição são danos permanentes. Então, tomem cuidado com o que vocês olham e com o que vocês ouvem. Isso pode danificar, ok? Os seus sentidos. Pois bem, finalizando aqui o vídeo sobre volume, qual é a diferença entre intensidade sonora e volume? Agradeço a sua atenção até aqui. A gente se encontra aí no próximo vídeo falando sobre a frequência natural de vibração de objetos no nosso dia a dia. Valeu!